A Apple anunciou seus novos celulares agora em setembro e, mais uma vez, temos 4 aparelhos, indo desde o mais compacto iPhone 13 mini até o mais poderoso e maior da família, o iPhone 13 Pro Max. Enquanto os lançamentos ainda não têm data de estreia aqui no Brasil, o Tudo Celular traz para você um unboxing dos novos celulares da maçã em parceria com nossos irmãos italianos do HD Blog. Curioso para saber o que há de novidade nesta geração? Então vamos conferir. Começamos pela caixa dos novos iPhones e, como já deu para perceber, pouco mudou comparado ao ano anterior. Apenas a ilustração da tampa que foi atualizada para se adequar às mudanças no design. A caixinha continua compacta e o motivo para isso é que os acessórios são tão escassos quanto antes. Ao tirar o iPhone 13 da caixa, você encontrará apenas o cabo USB com conexão Lightning, a chavinha para abrir a gaveta do SIM card, adesivo da maçã e o guia rápido de uso. Mais uma vez, não recebemos carregador e nem fone de ouvido. Isso faz a experiência do unboxing ser bastante pobre e poderíamos até encerrar o vídeo por aqui. Mas vamos dar uma conferida no design e ver o que mudou na nova geração. A Apple vem requentando o mesmo design desde o lançamento do iPhone X lá em 2017. O entalhe gigante ainda continua devorando boa parte da tela, mas ele finalmente foi reduzido e agora temos melhor aproveitamento frontal, pelo menos um pouquinho a mais. Olhando assim para os novos iPhones, parece que não teve mudança, mas quando você colocar o novo ao lado dos antigos, perceberá que houve uma boa redução. Isso foi possível graças a uma reorganização dos sensores responsáveis pelo Face ID e sem comprometer o desempenho e segurança do sensor. Inclusive, a Apple alega que o novo está ainda melhor com o iOS 15 no reconhecimento de biometria. O design do bloco de câmeras também foi alterado. No iPhone 13 e sua versão mini, as câmeras agora ficam organizadas na diagonal, enquanto nos modelos Pro temos câmeras maiores e bloco de vidro mais saltado. As laterais de alumínio e as medidas de altura e largura não sofreram mudanças, porém os novos iPhones estão levemente mais gordinhos e pesados. Em termos de cores, temos de novidade a opção azul Sierra nos modelos Pro, além das opções grafite, dourado e prata. Nos modelos mais baratos temos 5 opções de cores, incluindo rosa e vermelho. A tela não sofreu mudanças em termos de tamanho e resolução nos 4 modelos. Temos 5,4 polegadas no Mini, 6,1 polegadas no iPhone 13 e 13 Pro e 6,7 polegadas no Pro Max. A novidade fica para o painel de 120 Hz adotado na dupla Pro. Ele é do tipo LTPO e consegue alterar a velocidade de acordo com o tipo de conteúdo exibido. Assim, quando você estiver vendo uma postagem no Instagram ou uma foto na galeria, a tela reduzirá a velocidade para apenas 10 Hz, o que ajuda bastante a economizar bateria. Em jogos, temos a tela na velocidade máxima para jogar a suave 120 fps. Para quem vem de um celular Android com tela 120 Hz, isso não será lá uma novidade. Os menores continuam presos a 60 Hz, mas compartilham da mesma tecnologia de tela com suporte a HDR10 e Dolby Vision. Os novos iPhones estreiam a plataforma A15 Bionic. Ela continua com um processador Hexa-core, mas vem com velocidade superior e alguns refinamentos para entregar salto considerável em desempenho. O que muda entre os modelos Pro e os mais baratos é a GPU. Apesar de ser a mesma arquitetura, temos mais núcleos gráficos para lidar com a tela de 120 Hz no iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Para quem esperava mais RAM, vai ficar decepcionado. Os mais baratos continuam com 4 GB e os mais caros mantêm os 6 GB da geração anterior. Já o armazenamento saltou para 128 GB na opção de entrada, chegando a 1 TB no mais caro. O motivo dos novos iPhones estarem mais gordinhos é que a Apple aumentou o tamanho da bateria nesta geração. A empresa promete algumas horas a mais de uso, chegando a dar uma diferença maior nos modelos Pro por conta da tela LTPO, que regula a velocidade do painel. Não foi dessa vez que vimos a Apple adotar carregamento de alta potência.
Os novos iPhones ainda foram projetados para serem usados com os antigos carregadores da marca e a empresa alega que o Pro Max recupera 50% em pouco mais de meia hora com o carregador de 20 watts que é vendido separadamente. Olhando para os números, parece que as câmeras dos novos iPhones não evoluíram. Todas continuam com resolução de 12 megapixels, mas temos novos sensores e refinamentos no software. As versões Pro agora contam com zoom ótico de 3 vezes e usam o foco automático da ultra-wide para fotos macro. Ainda não foi dessa vez que o iPhone passou a filmar em 8K, mas ele vem com novos modos ProRes para gravação profissional a 4K nos modelos com mais de 256 GB de armazenamento e Full HD no modelo com 128 GB de memória. Claro que o Tudo Celular irá testar desempenho, bateria e câmeras para ver se todas essas mudanças realmente impactam em um celular mais poderoso. Enquanto nos preparamos para iniciar nossos testes, vamos relembrar os preços de lançamento no Brasil. O iPhone 13 mini parte de R$ 6.600. O 13 custa R$ 7.600, ambos na versão de 128 GB. Agora, se faz questão de ter todas as tecnologias da Apple, o 13 Pro parte de R$ 9.500 e o Pro Max sai por R$ 10.500 com o mesmo armazenamento. Para filmar com o ProRes em 4K, terá que pagar R$ 1.000 extras para a versão de 256 GB. E qual o preço para se ter um iPhone com 1 TB de armazenamento? R$ 14.500 pelo 13 Pro e R$ 15.500 pelo 13 Pro Max. Já pensou em pagar tanto por um celular? Será que um iPhone vale tudo isso? Em breve teremos as respostas quando publicarmos a nossa análise completa. E é claro que as melhores ofertas você já pode ir acompanhando pelos links que estão aí abaixo. Eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.